Tá bom. Te coloco aqui agora. A formação da inteligência. Boa noite. Boa noite. Nosso quarto dia da semana de formação, da semana de educação dos filhos. Mais uma aula. Então vamos aqui fixar, uma amiga minha aqui está fixando o tema, para que todo mundo possa saber então do tema de hoje. Eu acabei de colocar uns 10 minutinhos atrás que o tema era sobre a formação da inteligência. E então quem for entrando aqui vai mandando uma mensagem aqui para poder saber. Muito obrigado, já está até sabendo aqui, olha lá. Áudio e vídeo, ok. Que excelente, né? Muito bem, José, Silas, excelente, excelente. Boa noite, Fábio. Bom, então o pessoal está chegando. A maratona, né, de lives, então é claro que está exigindo o tempo das pessoas. Algumas pessoas, inclusive, me perguntaram: professor, só 24 horas a live fica no ar, e é difícil para poder acompanhar por causa, às vezes, dos compromissos, né? Eu acompanhei a primeira, a segunda, não consegui a terceira, teve gente que pegou a segunda, a terceira. Bom, então por conta disso, quem está chegando aqui agora, né? Boa noite, Cristina, boa noite, pessoal. Então, por conta disso, amanhã, domingo, né? Então vamos lembrar aqui algumas coisas e aí eu vou falar disso daqui. Então amanhã, domingo, nós vamos ter todas as lives, essas 3 primeiras e essa de hoje, vão ficar ao longo de todo o dia livre para que você possa acessar. Então você vai poder acessar a primeira, segunda, terceira e esta quarta live e mais a de amanhã, às 8 horas da manhã. Então as 5 lives vão ficar ao longo do domingo livre para você poder assistir. Lembrando que a de domingo, inclusive, fica 24 horas. Então, quem não conseguiu assistir a primeira, a terceira, enfim, qualquer uma delas, conseguirá, então, assistir em qualquer momento amanhã, né? Depois aí da live das 8 horas da manhã, anote, então, aí às 8 da manhã, nós temos a última live, a 5ª live de amanhã. Salve Maria, Mel, boa noite, Priscila, né? Tá bom? Então anote aí, tá? Esses eram os recados, né? Pra gente, antes da gente começar também aqui. Tanto da live, dos horários, né? E claro, né? Alguns que estão aqui já sabem, né? Ontem anunciei o curso para quem quer dar sequência, quem quer aprofundar os temas que aqui estou passando, colocando as bases, mas que querem ir adiante também, né? Muito bem, mas vamos ao tema de hoje, até por conta do tempo. Deixa eu colocar o cronômetro para não acontecer que nem da outra vez, de perder o tempo aqui, ficar muito em cima da hora, né? Eu vou fazer também uma coisa, eu vou fechar aqui os comentários. As pessoas ontem falaram que estava atrapalhando um pouquinho os comentários, então eu vou fechá-lo para não atrapalhar e mais para frente eu abro os comentários, tá bem? Então vou fechar aqui, já deixo uma boa noite para quem está chegando aqui, muito bem, manda lá a mensagem pessoal, espalha aqui que já começamos, tá bom? Então deixa eu ver, ok, desativei os comentários, vamos iniciar então a nossa temática, mas antes, claro, fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema é a formação da inteligência. Então, vamos ver o seguinte, vamos separar aqui as palavrinhas para a gente poder destrinchar. Inteligência, intelligere, que vê dentro, né? Essa capacidade de ver dentro, ver profundamente o que as coisas são. Que coisas que a inteligência
deve conhecer, deve captar, né? Bom, o objeto da inteligência é a verdade, né? A quem vai nos conduzir, né, a chegar à verdade. Contudo, ela tem obstáculos que a gente precisa vencer, precisa formar a inteligência para que ela possa, então, vamos dizer aqui, captar a verdade, que na verdade é conhecê-la, conhecê-la profundamente, conhecer a verdade a respeito de Deus, das coisas criadas e de nós mesmos, mas não somente como conhecê-las, né? Santo Agostinho vai falar da hierarquia do ser, de uma dessas coisas, com a finalidade, claro, de conhecê-las para amar, mas amar também cada um segundo essa hierarquia do ser. A Deus podemos amar por Ele próprio, as criaturas e também a si mesmo nesta medida, que é por amor a Deus. Muito bem, só que o problema é que nós nascemos, como vai nos dizer São Tomás de Aquino numa bela oração, né? Ele vai falar que nós temos aqui uma dificuldade, um obstáculo, porque ele reza assim: libertai-me, Senhor, da dupla obscuridade na qual eu nasci, o pecado e a ignorância. Então, o pecado original, a ignorância, então eu ignoro o que as coisas são. Então eu preciso de um auxílio para conhecê-las. Este auxílio, se por um lado há um esforço pessoal pela razão para conhecer, há um outro que necessariamente eu necessito tê-lo para ir mais avante, mais fundo, mais profundamente, que é a graça divina. Então, São Tomás, ao colocar, né, que nós nascemos com essa dupla obscuridade, ele está pedindo a Deus esse auxílio. Esse auxílio que é um auxílio formativo. Estamos pedindo o auxílio da graça, porque sem Deus nada podemos fazer. Jesus vai falar: sem mim nada podeis fazer. Então pedimos o seu auxílio, o auxílio da graça. E aqui, claro, o pai e a mãe, um educador, estão auxiliando, estão cooperando com Deus na formação daquela criança e daquele jovem. Exatamente assim, Santo Agostinho, antes mesmo de São Tomás, ao mostrar vamos dizer assim, o trajeto, o caminho formativo do homem, diz da seguinte maneira: que a educação, ele é um caminho longo, não se faz da agora para amanhã. Então, até inclusive quando aparecem problemas, né, a gente vai levar um tempo, porque é um ser humano que está à nossa frente, então leva um tempo até conseguir ajudá-lo a vencer aqueles obstáculos. Então esse caminho é longo e ele é árduo, é fatigoso, é difícil pela nossa natureza decaída. Então é por isso que é difícil. E continuando, ele diz: é longo e fatigoso de purificação moral. Então essa é a primeira parte, de purificação moral. Como vamos purgando, purificando, vamos limpando através dos meios, de uma série de meios, aqueles obstáculos que são que estão ali atrapalhando do próprio pecado. Mas, continuando a definição de Santo Agostinho, né, de purificação moral e de exercitação intelectual. Exercitação intelectual. Como duas partes, então, né? Uma primeira, onde ele diz que este caminho ele é longo, ele é árduo, ele é fatigoso, ele é difícil, é próprio da sua natureza, isso é feito no tempo, com todas as limitações que exigem, né? É de purificação moral e é de exercitação intelectual. Duas partes. Então, aqui a gente já entende então que é antecedido, né, toda a formação intelectual humana, ela exige
a aquisição de virtudes. Creio que eu tenha falado ontem, se não falei, falo agora. E se falei, estou repetindo, né? Hoje eu gravei um vídeo, acho que as pessoas viram lá no Telegram, onde eu começava falando da questão das virtudes, dizendo, é da natureza humana, né? É próprio nosso, que a gente tem a necessidade da aquisição das virtudes para chegarmos ao desenvolvimento pleno da nossa natureza. Essa natureza, ela exige as virtudes, ela é essa forma nova, essa transformação nossa, essa transformação de algo que em nós foi deformado. O pecado original causou isso. Então as potências da nossa alma estão em desordem. Exatamente assim que um terceiro santo, o grande São Bernardo de Claraval, na obra O Tratado do Conhecimento de Si Mesmo, ou O Tratado da Consciência, ele vai mostrar também, da mesma maneira que São Tomás e Santo Agostinho estão falando, São Bernardo vai falar da formação humana como uma união das potências, e coloca a inteligência, a vontade e a memória. Vejamos o que São Bernardo fala. Necessita que cada qual não esteja em desacordo consigo mesmo, porque todo reino dividido será desolado e suas casas cairão umas sobre as outras. Cuide, portanto, com grande zelo a alma desejosa de que Jesus Cristo nela habite, que seus membros não estejam discordantes entre si. Seus membros, isto é, sua inteligência, vontade e memória. Porque para preparar em nosso interior uma habitação digna de Deus, é necessário que a razão não se encontre extraviada, nem pervertida à vontade e nem manchada à memória. E em um outro tratado, o grande São Bernardo, ele vai falar que quando a inteligência se une à vontade, essa inteligência que vê aquela verdade, que contempla aquela verdade, e a vontade que ama esta verdade, quando há esta união, né? Quando ocorre essa união, ele chama isso de um verdadeiro Pentecostes, né? Esse é o processo da santificação, onde nós não estamos mais desunidos dentro de nós mesmos, nós chegamos a uma união, né? Essa união interior nossa, essa inteligência chega à formação, a sua vontade também chega a esta formação. E é expressa, inclusive, como um beijo, né? Um beijo, o beijo do início do Cântico dos Cânticos, porque ele vai falar o beijo, o lábio superior da verdade, né? Perdão, o lábio superior da inteligência e o lábio inferior da vontade, como que um beijo profundo de amor, né? Não como Judas, mas como alguém que verdadeiramente ama, que beija os pés do Senhor, né? Então, a inteligência precisa que não só a gente saiba para que ela é destinado, né? Que não é simplesmente a inteligência uma simples capacidade de captar as coisas mais triviais, né? Ou mesmo de desenvolver certas habilidades profissionais, fazem parte, mas não apenas isso, né? Não é apenas através de certas disciplinas que começamos na escola, de certos saberes para resolvermos problemas, para nos relacionarmos bem, né? Não, a inteligência para que o homem vá se conformando à verdade e possa, por um trajeto, um caminho árduo, fatigoso, de exercitação intelectual, a chegar à contemplação desta sabedoria, que é o próprio Cristo. Ele, né, a sabedoria se encarnou, é Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Agora, tendo colocado esse início aqui, da inteligência, esse inteligere, vê dentro, e que ela precisa dessa formação, então por isso colocamos o título, a formação da inteligência. Vamos ver então agora de uma maneira
concreta, como é que nós fazemos esse trajeto com uma criança, né? Que é um trajeto de qualquer um de nós, né? Esperemos que cada um de nós esteja fazendo isso consigo mesmo, eu já tenha feito isso, né? Ou comece agora, enfim, né? Então nós podemos colocar alguns itens iniciais, que lá no Telegram eu coloquei, não? Alguns meios para cultivar, como quem está cultivando a inteligência. Como é que eu vou fazer isso? Então eu tenho que levar a criança, com o passar da idade, está passando a idade da razão, a entender as coisas. Esse entendimento que é o entendimento de reflexão, o entendimento de ficar não apenas na superficialidade, mas ir já em certa medida conhecendo o que a coisa é mais profundamente. Na medida da idade, conforme vai crescendo, vai entendendo melhor, a gente vai aprofundando, né? Se uma criança, na idade da razão, a gente começa a apresentar a fé com aqueles elementos bem fundamentais, bem colocados, né? Depois, na sua juventude, precisarão ser aprofundados. Nós revisitamos, vamos dizer assim, voltamos àquelas verdades e aprofundamos elas. No início, as colocamos, explicamos e depois vamos aumentando. A cada passo, nós vamos aumentando, né? E como é que nós começamos então? Primeiro ato, tá bom? Acostumar a criança a examinar os próprios atos. A coisa mais próxima dela, a examinar-se. É assim que ela vai começar. Por que ela vai examinar-se? Primeiro que isso aqui não exige recursos de ter que comprar absolutamente nada. Não, é dela parar para prestar atenção interior. Um exercício simples que você pode ao longo do dia, né? Filho, hoje de manhã fomos ao mercado. Lá no mercado, você lembra? Nós fomos ali, pegamos alguns produtos, fomos a uma praça, você lembra? Tinha uma plantinha com a cor assim, um animal tal. Você vai relembrando, você vai ajudando ele a acessar a memória dele, ele tendo atenção e repassando as coisas, né? E depois ele vai fazer isso para os seus próprios atos, porque está ajudando a que ele preste atenção nas coisas, que ele não só simplesmente vá vivendo cada uma delas. Então, que ele preste atenção, ele expresse aquilo que ele viu, aquilo que ele guardou, né? Que ele coloque em palavras, inclusive do sentimento, do gosto, ou não ter gostado de determinadas coisas, o que ele pensou sobre aquilo, o que lhe pareceu. E claro, também podemos colocar aqui se foi alguma coisa de questão moral, porque ele está olhando para dentro de si, dos seus próprios atos, né? Que coisas boas foram feitas. Que bom, né? E louvamos a Deus. Olha, foi isso. A criança gosta de falar. Lembra, papai? Tinha aquela senhorinha que ela caiu. Aí a gente ajudou, estávamos eu e o senhor, ajudamos ela, papai, fizemos uma boa ação. O papai lembra, nossa, o moço tinha esquecido a carteira, o senhor viu e levou. Nossa, papai, foi bom, foi bonito, né? A gente fez algum ato de caridade. Ele lembra, a gente agradece a Deus. E depois a gente vai para um outro, onde ajuda ele a ver assim, e o que de repente a gente possa ter feito que não foi bom. A minha irmã falou um negócio e eu não gostei. E aí eu fiquei bravo com ela e eu falei uma palavra feia. Então, aí ele observou isso. Ele começou por ali, examinando o próprio ato. Isso tem uma relação direta com a verdade? Total. Por quê? Porque ele está vivendo a verdade sobre ele próprio. Aqui é o primeiro item, viver a verdade sobre si mesmo. Então ele vai começar com esse exercício, né? Depois, é claro, a gente estava fazendo, no início já estava falando de olhar as coisas e contar para ele, que é observar as coisas à volta, né? Não só simplesmente para fazer um exercício da memória, né? Não, é até para ver o que ele observou, o que ele viu, e até para ir ajudando a entender as coisas, né? Onde a gente aproveita dessas situações
e passa a explicá-la, expondo para ele talvez alguma coisa que ele não entendeu bem. Tirar uma consequência, né? Às vezes uma criança viu alguma coisa que ela não entendeu bem, aquilo ficou dentro dela, ela não falou, e de repente, na hora que você comenta, né, você tem a possibilidade de explicar para ele, inclusive tirar consequências, né? Ele viu lá uma pessoa que fez uma coisa feia, né? E ele, o que você viu hoje que não foi bom? A pessoa fez tal coisa. Olha, filho, então, a pessoa faz isso, pode gerar isso, tirar consequência das coisas. Isso aqui é para a gente ir cultivando a inteligência, tirar consequências, tá? Estamos ajudando o filho a aprender, através de verdadeiros critérios, a ver e analisar as coisas. Já está vendo, observando, né? E depois analisá-las, né? E claro que esse exercício é principalmente de ajudá-lo a ter atenção, né? E aí nós temos uma série de vilões para a atenção, uma porção que atrapalha, que mantém o ser humano na superficialidade e obscurece mais ainda toda a sua própria ignorância, né? Se já existem obstáculos interiores pela desordem das paixões, uma outra, é claro, são as exteriores, os obstáculos que afetam diretamente a atenção de uma criança e que afetam inclusive a própria reflexão. E se você não tem um auxílio constante de fazer com que ela tenha atenção nas coisas, ela está sempre distraída, ou ela se distrai muito facilmente, o estado constante de distração leva à dissipação, leva à superficialidade de vida. Então, e passa. Uma criança pequenininha isso não acontece muito, mas os jovens podem acontecer. E o que pode fazer isso? Tem um instrumento bastante comum de todos nós. Eu estou aqui na frente de um celular. É exatamente isso. Começa aí, às vezes, por uma televisão. Então, quantas horas um jovem permanece diante da televisão? Bom, os dados de pelo menos alguns anos atrás eu tinha visto cerca de 3 horas e meia um jovenzinho fica diante da televisão, vendo algumas coisas que as pessoas julgam assim, que não são nocivas, que não fazem mal, tal, ainda que tenha um seriado aqui ou outro e tal, mas que às vezes o pai e a mãe não estão junto, não está vendo, não está ajudando a discernir a coisa. E quais são os problemas disso daqui, né? Bom, vamos ver o que de repente, junto àquelas imagens, ele acaba assimilando, né? Primeiro, condutas antissociais. Esses programas, vídeos diversos, propagandas, né? Ele vai recebendo certas condutas que não são criteriosas, não são boas, né? Não são verdadeiras, né? São... inclusive, tem momentos que de repente são apresentados heróis, na verdade anti-heróis, como se fossem heróis, vilões verdadeiramente, e aquilo confunde demais, porque com o passar do tempo vai dessensibilizando, ele está captando a coisa, mas aí ele vai pelo que é subjetivo, pelo emotivo, e não por aquilo que é real, do que é bom e verdadeiro. Porque o fulano que de repente é um vilão, não é tão vilão assim, depende das circunstâncias, né? Então isso vai confundindo. Então existe aqui o que? Uma duplicidade de critérios, né? Então não tem algo objetivo, não. Então verdadeiro e falso não são verdadeiro e falso. Isso se mescla, se mistura e eles deixam de existir. E isso confunde. O final disso daqui é confusão, é um prejuízo enorme para ele, né? Há sempre um culto, não só de si mesmo, mas um culto ao êxito, um sucesso fácil que vem por trás de uma série de imagens, de personagens, de histórias, de games, de uma série de coisas que ele fica refém dessas imagens que vão
permeando o seu imaginário, que ele vai guardando, ele vai armazenando, guardando essas ideias, e que, é claro, vão atrapalhar a inteligência, porque ele não vai conseguir analisar com clareza o que as coisas são. Aquilo lá é a formação dele, aquilo está fazendo toda a composição do seu ser. Ao ficar mais tempo, e cada vez mais tempo com as mídias, ainda mais no tempo que estamos nos encontrando, ele tem menos experiências reais, né? Muito menos experiências reais. Tem um vídeo na internet, muitos anos atrás eu tinha visto isso, sobre fazendo um experimento com jovens para poder mostrar o impacto das tecnologias na vida dos jovens, e mesmo jovenzinhos, até crianças, e que elas veem lá, maçã mordida, e elas sabem é um Apple, né? Mas mostrava ao mesmo tempo certos legumes, hortaliças, ele não sabia o nome das coisas, né? Não conhecia, né? Mas ele conhecia da tecnologia, ele não conhecia o que era um jiló, né? Pela aparência é ruim, né? Tem até um vídeo em que mostrava uma criança que comia nuggets, mas ela não sabia exatamente o que era nuggets. Quando viu, é que animal, ficou meio chocado. Tem um vídeo na internet onde mostra isso, e não é uma ficção, é uma coisa real, né? E quantas coisas não são conhecidas, e através dessas coisas que não são conhecidas, as ideias que deveriam ter sido geradas na criança. E claro, vai gerando não só um isolamento, mas muitas conversas patológicas entre os próprios jovens, né? Patológicas, esse é o termo verdadeiro. Ouve, presta atenção, vocês não estão nem te observando, e você está ouvindo a conversa deles, é patológico. E quando eu falo patológico, é porque você nota que com o passar do tempo, quando não se desenvolve a inteligência, a reação imediata qual é? Seres humanos cada vez mais impulsivos, porque o seu critério de escolha, as suas decisões, não são fundamentadas nesses critérios. Não, na verdade são coisas subjetivas, é pelas emoções que ele vai escolher, e ele vai conforme o conforto, conforme as aparências, então vai se tornando cada vez mais impossível, hipersensível, né? Essas são as relações próprias de uma pessoa que não está desenvolvendo as virtudes, que não está desenvolvendo a vida moral, que não está desenvolvendo a vida intelectual. E claro, não aprende a tomada de decisão. Como você, papai, toma uma decisão? Qual é o seu critério, né, para tomar uma decisão das coisas? Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos fazer uma viagem, né? Uma viagem qualquer, né, para algum lugar. E aí a gente faz lá, vê o itinerário, né, o lugar como é, o que nós podemos ir, né? Vamos fazer um passeio em família. Ok, só que a gente vai passar o final de semana lá. Qual que deveria ser a primeira coisa a pensar? Bom, eu domingo estarei lá. Qual é a igreja que tem, né? Quais são os horários de missa? E aí, inclusive o filho está ouvindo isso. Bom, a primeira coisa que vamos ver é isso daqui, já que vamos passar um final de semana na região, né? Depende se vai para uma região que, por exemplo, interiores de Minas Gerais, né? Tenho família numa região do Triângulo Mineiro, numa cidade pequenininha lá e tal, que a missa é uma vez por mês. Então é claro que se for lá para fazer uma visita, tem que se programar, entrar lá no dia, de repente o domingo não está lá, ou até um certo horário para poder viajar quase 100 quilômetros para uma cidade para poder ter missa. Então aqui tem, qual é o critério? O critério é que eu tenho uma alma imaterial, né? E que por isso eu tenho necessidades. Então eu tenho que pensar, tenho que prestar atenção nisso. Não é só divertimento, não é só o momento com a família e tal. Este momento é muito importante, com o alimento espiritual. Então, quais são os critérios? Os critérios vêm ali dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, da caridade. É um eu de salvação. Então eu tenho que cuidar do meu dia a dia, da salvação minha, meus filhos, esposa, esposo, né? Depois os demais que eu vou estendendo, né? Então, aqui, dando só esse exemplo de critério para poder o filho aprender como é que você toma a decisão. Você repensa, você está refletindo sobre a coisa, você tem atenção sobre coisas importantes. E isso você pode falar, você pode explicar também para ele, mostrando como se decidem tais coisas. Um exemplo comum que em algumas formações eu dou também,
porque é algo que facilmente de alguém entender. É uma senhora que no estacionamento, ao dar ré, bate no carro e está com seu filho pequeno, né, lá por volta dos seus 5 anos de idade, está ali no período da razão, né, já está mostrando o período da razão e tal, principalmente. E de repente ela sai do carro, dá uma olhada, vê que deu uma amassadinha no carro, e ela dá uma olhada assim à volta, não tem câmeras, não tem ninguém, né? Mais um item, tô sem seguro. Mais outro item, eu tô com umas dificuldades no relacionamento com meu esposo, ele vai ficar chateado, né? Tô sem dinheiro. Então a tentação de evadir e de eu ainda olhar não foi grande coisa, né? Então é de ir embora. Então ela tem um dilema ali, aconteceu algo, ela tem um dilema, mas ela volta para o carro e pensa, eu tenho que fazer o que é certo, né? E pega um papel, coloca o telefone, deixa lá no carro, e o filho está vendo o que a mãe está fazendo. Aí a mãe entra pro carro, mamãe, o que foi? Né? A senhora bateu no carro? Porque ele ouviu, então, né? Ah, sim, bati. O que a senhora escreveu no papel, mamãe? Ah, a mamãe colocou o telefone para que a pessoa entrasse em contato depois, que eu não posso esperar aqui, né? E aí eu não vou esperar, não vai saber quem bateu no carro dela, e depois a gente paga o prejuízo, né? Olha, assim, primeiro aconteceu algo com a mãe ali, em que ela teve um dilema e ela fez uma escolha moral, né? E que não sei se esta mãe parou para fazer uma coisa. Ela poderia, ao pesar as consequências, inclusive explicar para o filho, podia virar e falar assim, filho, por exemplo, imagina se fôssemos nós chegando no carro e o carro estivesse amassado, né? E a gente não tivesse dinheiro para arrumar, né? E aí tem um papelzinho com um telefone, né? Ah, nossa, mamãe, né? Que bom que a pessoa fizesse isso. Então da mesma maneira que se uma pessoa fizesse isso para a gente deveria fazer assim para as pessoas também. Então a gente se coloca no lugar, inverte e vê as consequências, né? Para a pessoa, né? De repente, ao fazer isso para a pessoa, de repente vamos gerar um problema para ela, né? Dentro da família dela. Então essa pessoa, ela reflete em cima de critérios. Isso daqui não é simplesmente pensar, é bem pensar. Esta é a diferença, é aprender a bem pensar. Aí a pessoa fala, educar para pensar. Não se preocupe, pensar a gente pensa. É bem pensar. Tem uma orientação criteriosa e ela é a base da formação intelectual. Ela está começando, ela tem atenção, ela reflete, ela pesa, ela tem seus critérios, analisa o que deve fazer. Então ela está fazendo este caminho, né? E ao fazer isso, é claro que ela não só tem as suas dificuldades, mas se ela não tem os critérios, a sua escolha provavelmente seria evadir. Porque por mais que existisse uma tentação, ela não teria elementos para poder fazer isso, né? Muito bem, vamos continuando aqui, né? Bom, desculpa, meus amigos, só para poder avisar, porque eu estou aqui na casa de um casal amigo, acho que chegaram outros amigos ali fora, acabei de ver por lá. Bom, um parênteses aqui, desculpem. Estou na casa de uns amigos aqui em Teresina, né? Muito bem. Agora, o que nós temos que combater então? Para tirar esses obstáculos, né? A gente tem que combater as distrações. Distrações que, vamos dizer assim, que de fato são esses obstáculos, como a gente colocou aqui. Eu coloquei o exemplo da TV, mas poderiam ser o tablet, poderia ser o celular, né? Porque de modo geral é um fenômeno normal que acaba acontecendo das tecnologias. Elas fazem com que as cores, não só as cores, mas o áudio, as coisas roubem a atenção, né? Mas aqui a gente não precisa só ver simplesmente meios para poder tirar de maneiras negativas. Vamos ver de aspectos positivos, de como a gente combate isso daqui. Aí o primeiro item, então, é gerar interesse na criança para certas coisas que você quer mostrar para ela, para chamar a atenção. Então, como é que eu vou lutar contra a distração? Bom, eu vou chamar a atenção para alguma coisa valiosa, né? Qualquer coisa que seja, né?
Mesmo, por exemplo, como eu estava dando o exemplo no início do exame de consciência. Então, às vezes a criança está um pouco distraída, né? E parar e pensar sobre isso, você pode repassando o dia. Ah, não, claro, ela está lá meio agitada, e aí você começou a falar, nossa, hoje aconteceu tal coisa, e você vai passando, e aí ele completa, fala um pouco mais, né? E aí depois você vai colocando outros itens. Então, gerar interesse, até mesmo numa leitura. Às vezes um pai não consegue fazer, eu começo a ler, meu filho não presta atenção. Claro, às vezes é monótono, vai lendo lá e tal, meios para combater a distração. Tal. Não, então às vezes tem que perceber que tem algo que rouba a atenção dele. Preciso chamar a atenção dele e gerar interesse. Aqui é o começo de lutar para que ele vença daquela atenção que ainda depende de quem está orientando, para ele depois, já depois da razão, mais jovenzinho, consiga ter atenção por si próprio. Mas antes, quando são menores, ainda não conseguem. Né? Ali estamos falando de crianças de 6, 7 anos, às vezes você precisa fazer, dependendo do modo que o filhão, se ele é muito vivo, né? De fazer muita traquinagem, então é um pouco mais difícil de fazer. Mas lembrem-se, hein? A educação é um processo, um caminho longo, árduo, fatigoso, de purificação moral. Então tem que levar em consideração a grande definição de Santo Agostinho que dei no início dessa live, para poder entender que aqui a gente tem que gastar tempo com o filho, de gerar esta atenção nele, né? Bom, fomentar, vamos colocar essa palavra aqui, né? Que ele busque por si próprio entender as coisas. Às vezes também em fazer que ele expresse, ele fale, né? Ele viu tal coisa, o que você daqui entendeu, né? Estou chamando, aqui é para lutar contra a distração, estou tentando chamar a atenção dele. Então, ao falar, não é só você falar, até porque de repente fala muito e pode ser ruim também, pode atrapalhar, né? Pode ajudar ele a repetir a coisa também. Não, repita tal coisa. Então, como é que era mesmo? Fulano, faz a oração você hoje. Aí tá lá, ele esquece, é pequeno ainda e tal, aí o outro vai e completa, né? Então, repete. O grande São João Crisóstomo, no livro da Vanglória da Educação dos Filhos, quando ele vai mostrar como se ensinar as Sagradas Escrituras para a criança, é interessante notar que ele, primeiro o pai conta a história e depois, não é que ele simplesmente pede para ele falar o que ele entendeu, não é isso, perdão, é fazer com que ele repita, que ele inclusive tente reproduzir o melhor possível da história que ele ouviu. Isso é ajudá-lo a ter atenção, porque você estava contando, né? Você prestou atenção? Sim. Então hoje a vovó vem aqui. Você conta para a vovó? Sim. Como é que era mesmo, papai? Porque vai contar, tá vendo? Então era assim. Sim. Aí falava isso, falava aquilo. Ótimo, entende? Você deu ali uma tarefa, vamos dizer assim, para que ele fale. Olha, você vai ajudar a vovó, conte isso para ela, fale aquilo outro para ela. Então, aí ele tem que ter atenção. Porque ele gosta da avó, quer contar para a avó, você ajudou que ele fizesse isso. Vamos fazer uma boa ação, né? E claro, ajudar, o que é muito importante, relacionar todo conhecimento novo com já conhecimentos adquiridos. Fazer relação das coisas, né? Isso é muito importante, porque você está juntando, está montando um quebra-cabeças. A inteligência, ela precisa disso, que a gente vá como ajudando a criança a construindo e juntando e vendo as coisas. Normalmente, quando as crianças ouvem histórias com frequência, que os pais contam histórias diárias, chega um certo tempo, normalmente, que ele começa a aplicar a coisa que ele está vendo, dependendo da beleza da história, do que a história tem de valor, ele começa a aplicar. Nossa, é que nem a fulana. Tá vendo? Aquele lá falou um negócio ali. Você lembra que a fulana falou um negócio que era errado? Muito parecido. Acabou de fazer uma relação entre aquela história e com algo real que acabou acontecendo. E às vezes até de ideias.
às vezes até de ideias do que ele viu. Às vezes até um dilema moral é resolvido por bons critérios. Por quê? Porque vejamos, Santa Teresa d'Ávila, ela lia muitas histórias de mártires. E aí, lá por volta dos seus 7 anos de idade, o que aconteceu com Santa Teresa? Ela quis imitar os mártires e quis fugir, né? Fugir, modo dizer, né? Na verdade, ela quis ir para a terra dos mouros para morrer mártir. Né? Existe até em Ávila, do trajeto da casa dela até o lugar onde ela foi encontrada pelo tio, né? Tem um marco lá no lugar onde encontraram, porque ela estava movida por aquelas histórias, né? Então, vendo as histórias, eu quero por Cristo, né? Quero morrer. Então, a criança às vezes ela vai se relacionar, nossa, olha que coisa grandiosa, olha que beleza, e por isso, por aquilo, e vai tirar suas conclusões, é claro, né? Bom, exigir esforços, isso é bastante importante, né? Mesmo que sejam de coisas físicas, para fazer com que ele tenha atenção, esforços. Isso é não só o habitual de um processo de educação, um caminho de formação humana, mas no dia a dia de uma criança ela precisa ter momentos, né? E é justamente o momento que às vezes ela precisa de atenção, né? E quando ela chega, que ela está fazendo um pouquinho de esforço de atenção, aí ela quer dispersar, está aprendendo, às vezes um pouquinho mais jovem, né? Hoje eu comentava numa formação aqui em Teresina, o fulano está aprendendo violão. Parece, começa fácil, mas depois quando tem que aprender com essa outra mão a dedilhar e tal, qual que é mesmo a nota, exige atenção, né? Aí ele quer abandonar a coisa, não, vamos lá, vamos ajudar a superar, vamos estar do lado e tal, e fazer com que ele tenha atenção para superar a coisa. Não existe, nós não temos que tirar como que aquilo é um problema, não, a dificuldade ela tem que ser vencida. A não ser que seja intransponível, porque existem outros elementos que estejam prejudicando. Mas, pelo contrário, fazemos que ele tenha poucos esforços. Exigir isto, né? Sempre levá-lo a essa tendência de refletir. Isso é com frequência. Eu não estou falando de crianças de 3, 4 anos de idade, tá bom? De 2, 3 anos. Às vezes o pessoal exagera, fica pensando que é para fazer isso com a criança. Vamos lá, agachar com a criança de 2 anos de idade. Por que você fez isso? Não é disso que eu estou falando, tá bem? Eu estou falando já de idade da razão para cima. Tá? Por quê? Porque antes disso, o processo, vamos dizer, intelectivo seria o quê? Praticamente as sinapses. A criança está fazendo, tem muita experiência física, são pequenininhos, né? Então é o mundo que ele está conhecendo, esse mundo que ele está conhecendo, que ele está armazenando, e na medida que ele vai armazenando, ele é um aprendizado, ele está formando, aquilo é a base, ele precisa de uns cuidados aqui também. Por isso, inclusive, entre os obstáculos que eu estou dando mais atenção à questão da tecnologia como um fator de muita distração, de prejuízo, inclusive, com o passar do tempo, né? Estou colocando, eu dei ênfase nisso aqui, mas vejam que não é apenas a tecnologia, tá bem? Tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Pio XI, na encíclica Divini Deus Magistri, quando ele vai falar do ambiente educacional, ele coloca ambiente da seguinte maneira nessa grande encíclica. Fala que nós temos que cuidar, zelar de tudo que circunda, né, aquela criança no período formativo. Você tem que cuidar, às vezes tirar certas coisas e colocá-las à disposição de outras tantas que estejam sempre em vista aquele bem verdadeiro. Tenho que zelar. Esse ambiente, ele está falando de, digamos, um maior que a própria sociedade, que ele ainda não tem condições de entender certas coisas, que são às vezes até certas violências precoces, precárias. Tenho que zelar, né? Tenho que tirar as coisas que são ruins. Elas não ajudam ainda a formar inteligência, não tem certas capacidades ainda, né? Então, às vezes também os contatos com certas pessoas, quando vê determinadas reações, não está entendendo, então eu tenho que tomar esses cuidados, tá? Isso para ajudar com o passar do tempo, a quando chegar na idade da razão, e ir formando melhor a atenção, a reflexão, né? Porque a atenção é lá o primeiro degrauzinho da formação intelectual. Atenção, acessar a memória, entender e refletindo melhor sobre as coisas que ele está captando, aprender a bem raciocinar.
E ao falar aprender a bem raciocinar, vamos abrir isso que significa aprender a raciocinar e ver alguns itens aqui. Bom, um deles, perceber o erro. Bem raciocinar significa perceber o erro das coisas. Ainda mais porque nessa duplicidade de critérios, em que o certo não parece certo e para às vezes, em determinadas ocasiões, a gente vê como se fosse o inverso, então a gente tem que ajudar. Perceber o erro. Bom, vou colocar aqui como segundo item, eu entenderia que seria um terceiro, né? Que é o conhecer a si mesmo. Ele vai conhecendo a si mesmo, mas ele não seria o segundo item, porque aí já estamos falando de um jovenzinho que vai conhecendo melhor, né? Se essa criança já se confessa, aí sim a gente pode falar que ele está começando a aprender a conhecer a si mesmo, com toda certeza, porque a confissão, que é antecedida por um exame de consciência, vai fazendo com que ele conheça a si mesmo. E a força da confissão, com a força da prática da verdade, da acusação diante de Deus, ajuda muitíssimo sobre a verdade de si mesmo. Então ele vai conhecendo e exige atenção, porque inclusive na hora que ele faz a confissão. Então se essas crianças já estão se confessando, né, tem crianças que se confessam lá com 5, 6, 7 anos para frente, ótimo. Se a confissão é frequente, então ajuda muito mais. E é claro que bem pensar faz com que ele vá adquirindo o que? Retidão. É um fruto do bem pensar, né? Porque ela vai possuindo retidão. Esse bem pensar melhor, bem raciocinar. Ele faz isso em vista de saber manter-se verdadeiro, manter-se reto. Com isso, dominando, ajudando ele a dominar a si mesmo. Ele vai tendo melhor controle de si, né? E vai disciplinando então as suas forças interiores, né? As forças de sua alma, né? E aqui a inteligência, então, como ela precisa desses cuidados, é claro que a gente precisaria avançar e estudarmos melhor o desenvolvimento da consciência. Só que esse aqui é um capítulo longo, né? O que eu vou indicar, então, para quem quiser adquirir? Eu já falei o livro da Vanglória da Educação dos Filhos, de São João Crisóstomo, né? E claro, o do Padre Royo Marim, né? Já falei dele nas lives aqui, Espiritualidade de los Seglares, Espiritualidade dos Leigos, onde tem um capítulo sobre desenvolvimento da consciência. É uma obra, existem muitas outras obras valiosíssimas que a gente precisa cruzar porque elas se completam, a gente vai elaborando melhor e entendendo, porque ela é a primeira parte, nesse período em que está se formando atenção, reflexão, consciência, né? E elas vão sendo a base da inteligência. Agora, não é possível entender inteligência, estava dizendo no início, sem a graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, nós temos aquilo que os gregos chamavam de a perfectibilidade da razão, né? Então você chegar a uma altura grande, que claro, é necessária ser feita e muito bem feita, né? Com uma boa linguagem, bem instruída, um bom processo dos saberes. Ok, essa é uma parte. Mas tem uma outra parte que depende da graça de Deus. E por isso que eu estou colocando estes elementos, porque geralmente eles são faltantes. Às vezes as pessoas desprezam, não prezam, porque não conhecem. E por não conhecer, não elevam a inteligência à altura daquilo para qual Deus deixou dentro de nós, que faz com que o ser humano seja ser humano, que tenha essa potência superior, essas potências, inteligência, vontade. Então, elas praticamente, não é que elas ficam inoperantes, mas elas não operam com total potência, não chegam ao ato, a verdadeiramente o ato disso. Essas questões eu vou tratar dentro do curso que eu anunciei ontem. Nós vamos colocar dentro desse curso, que vai ter início em maio, vamos mostrar aqui este processo de formação das virtudes, até inclusive naquele vídeo eu estava citando Santa Teresa, porque ela vai começar no capítulo 16, que é um livro interessante, é um livro sobre oração, caminho de perfeição, sendo que os 16 primeiros capítulos são sobre virtudes, melhor dizendo, os 15 primeiros, né? E o 16º ela vai justificar, ela vai falar: minhas filhas, vocês me pediram que eu falasse os fundamentos da oração, não conheço outro
que não das virtudes. Não principiei, né, nela, na própria vida de oração, porque Deus não me levou pelos começos, por esses caminhos, porque não principiei nessas virtudes. E não era só simplesmente um ato de humildade de Santa Teresa ali falando, né? Era uma realidade. Ela vai mostrar isso melhor no livro da vida. Está ali no capítulo 7, no livro da vida, Santa Teresa vai mostrar que há um período dela na vida religiosa como freira, né, em que ela depara consigo mesmo, na sua vida de oração, que ela está dissipada, né, e percebe qual é o problema. Ela vai falar no final desse capítulo, porque ela está falando dos cuidados que ela teve com o pai, da formação que ela estava fazendo no locutório próximo do pai por muito tempo, até a morte do pai. E aí ela vai voltar os caminhos, perceber quais são estas virtudes fundamentais, a relação que estas virtudes não só têm com a vida interior, com a vida de oração, e claramente ao ver isto, você vai notar, assim eu vou apresentar no curso, como isso se relaciona com a inteligência, tá bem? Assim, Santo Agostinho coloca, né, são os frutos que se opõem, né? Quais? A sabedoria que se opõe à ignorância, né? E a continência, o sacrifício, a penitência que se opõe à concupiscência, aquela parte do pecado. Então aqui é uma luta de vitória em cima das virtudes, que ao longo desse curso nós vamos destrinchar as virtudes pelo menos fundamentais, que precisam ser conhecidas. Não, talvez vamos fazer uma coisa tão extensa, porque aí vira você tem que ler o livro, mas pelo menos colocando todas as bases bem colocadas, para que cuide não só na sua vida, mas também cuide na vida dos seus filhos. Este é ponto fundamental, né? Aqui, antes de a gente ir caminhando para os finalmente, né, ainda temos um tempo aqui, quero colocar um trecho importante de um comentário de Santo Agostinho, onde ele diz assim: se o mundo, no sentido negativo, está constituído por quem o ama, esquecendo do seu Criador, e posto que o amor é um princípio de unidade e semelhança, porque faz semelhante aqueles que o amam, ser conformado pelo mundo é fazer-se semelhante a ele. Então veja aqui, né? Estou lendo devagar porque eu estou traduzindo, tá bem, para vocês. Santo Agostinho está chamando a atenção para que a gente possa perceber, inclusive aqui, né, este mundo conhecido, né, o desejo que está às vezes imperando, que faz com que a gente se prenda nele e se assemelhe a ele. Se assemelha em que sentido, né? Como é que a gente se assemelha ao mundo? Porque os critérios que imperam naquele coração, que fazem força de desejo dentro dele, são vistos pelas suas escolhas. As suas escolhas mostram seus desejos, a falta de critérios e como ele está perdido no mundão. Sendo que o mundo, nós católicos aprendemos de Nosso Senhor, aprendemos pelos ensinamentos de Cristo o quê? Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Só que nós não temos força para rejeitá-lo se não entendemos, não conhecermos. Por isso temos inteligência para conhecer o que as coisas são com mais profundidade, não viver nas aparências, né? E ir libertando. Então, libertando da falsidade do que as coisas são, ou simplesmente da visão apequenada, muito, muito pequena mesmo do que as coisas são. Precisamos elevar a ideia do que as crianças devem ter, do que elas ali estão. Isso tem uma ligação direta com a formação da inteligência. Estou mostrando para o meu filho, não só o mundo da árvore, da terra, da água, das coisas, né? Das coisas bonitas que Deus fez, vou dando maior razão, vou mostrando por trás o ato criador. Bom, eu vou abrir aqui os comentários, tá bom? Porque daqui a pouquinho estamos chegando aqui no final da live, né? E para poder falar então que não só amanhã às 8 horas a gente tem uma live, mas um detalhe:
Segunda-feira, às 21 horas, eu vou fazer uma outra live. Né? Esta será a última live. Eu não ia fazer a segunda-feira, mas como tive essa alteração por a minha vinda aqui a Teresina, e aí domingo, como não era possível fazer às 9 horas da noite, porque eu vou ter um deslocamento muito grande, né, de conexão, de horário, né? Eu vou aproveitar os momentos no domingo para mandar conteúdos, para poder colocar no Telegram, para poder mandar algumas coisas, inclusive responder algumas pessoas que eu não pude responder lá no Telegram, por conta dessa minha viagem. Estou aqui, estou em compromisso de formação, então mandaram na sexta, mandaram hoje, provavelmente vou mandar de hoje para amanhã, não vou conseguir responder, tem várias mensagens ali, e se eu não conseguir responder, eu quero responder na segunda-feira ao vivo. Então a segunda-feira vai ser um momento, inclusive, provavelmente vai ficar mais por isso mesmo, em fazer uma live de conversa, uma conversa de ir respondendo as questões que com certeza foram sendo geradas, alguns até dilemas, diante de tudo que foram ouvindo, dúvidas, dificuldades, né? Até inclusive às vezes coisas que não é que não entenderam, mas que foi difícil de aceitar, de repente colocar. Eu vi que uma parte das pessoas estavam entendendo muito bem, né? Mas claro que algumas coisas são exigentes. De repente, porque estou mostrando que há um prejuízo na tecnologia, algumas pessoas entendem que isso não seja assim. Eu preciso de repente mostrar vários artigos, mostrar, olha, tá vendo? Artigos de neurologistas, de tantas outras pessoas mostrando os prejuízos das crianças, né? Então a ideia não é convencê-los, a ideia é mostrar um caminho de busca da verdade para que você faça esse caminho. Então segunda-feira a gente vai ter este momento de pergunta e resposta, conversa maior. Amanhã ainda temos conteúdo, né? E a segunda-feira é mais para isso. Então a segunda-feira não estava prevista quando eu falei da semana dos filhos, da educação dos filhos, agora coloquei. Acho que até avisei uns dias atrás. Então, segunda-feira, às 9 horas da noite, a última live. Amanhã, às 8 horas da manhã. Ok? Muito bem, a gente tem uns minutinhos finais. Se alguém quiser colocar, ou quiser aproveitar aqui, jogar alguma questão, eu não posso continuar muito essa temática, porque senão a gente levaria um tempo maior e eu não vou ter condições de abrir uma nova live, tá bem? Mas eu também já deixo aqui um abraço para vários dos amigos que eu estou vendo passar aqui com o nome aqui, e que a gente tem conversado. Mas se não há nenhuma necessidade de falar nada aqui, a gente vai encerrar. Bom, deixa eu só puxar aqui, que agora eu vi que tinha muita coisa que ficou para trás, né? Perfeito. Onde estarão as lives? Perfeito. Então vamos lá. Falei no início dessa live. Amanhã, domingo, depois de terminar a live das 8 horas da manhã, as 5 lives ficarão 24 horas abertas para vocês assistirem, todas elas, tá bom? Da quarta, da quinta, sexta, sábado, domingo. Então quem não conseguir assistir uma ou outra, vai estar disponível no Instagram e no YouTube, tá? Então, aí vai ficar o domingo até segunda-feira. Aí segunda-feira, tiramos. As pessoas, mas onde a gente vai poder assistir depois? Quem adquirir o curso, lá no link da minha bio, entrando lá, fazendo inscrição do curso, dentro do curso, inclusive, vai ter acesso aí por anos aí também destas lives, tá bom? No IGTV, sim, isso mesmo, né? Bom, a criança de 1 ano, principais preocupações, bom, leva tempo, eu tenho aqui 1 minuto e meio dessa live para terminar, essa eu não vou ter condições de responder, que leva muita coisa para falar, mas eu vou colocar os itens aqui, tá bom? Primeiro, ordenar o seguinte: criança precisa rezar, o estudar, na verdade, é a mãe e o pai que conta história, tá bom? Vamos colocar assim, criança pequenininha para isso daqui, tá bom? 1 ano ainda não ajuda, seria um item para um pouquinho maior, tá? Brinca e descansa. Agora, os estímulos são sempre estímulos ligados à sua linguagem, à linguagem física, à linguagem musical, à linguagem religiosa. Estou colocando como linguagem, tá bom? Então, aprendo minha língua, que eu estou ouvindo a minha mãe, eu estou ouvindo meu pai, vou aprendendo a fé, mas uma criança de 1 ano de idade, não se preocupe, com toda certeza vai aprendendo muito bem, tá bom? Aqui é um itinerário comum que você vê em São João Bosco, mas a gente tem que cuidar de ordenar para ele, dar ordem para as coisas, horários, acostumar aos horários, tá bom? Horário, oração, parar, brincar, tomar banho, a refeição, né? Tudo bonitinho, tá bom?
Bom, isso aí eu vou colocar depois sobre a criança muito introspectiva. É uma pena, tenho 15 segundos, eu vou me despedir de vocês. Não dá para responder, são questões importantes. Coloquem lá no Telegram que eu vou procurar responder, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus, até amanhã às 8 horas da manhã. E façam a inscrição.